Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa condição bem silenciosa que ataca o sistema circulatório num ponto super crítico. Vamos descobrir o que acontece quando esse tal elo fraco do nosso corpo fica sob ameaça. Para começar, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é esta: o que acontece quando a principal via do nosso corpo, sabe, a maior de todas as artérias, começa a fraquejar? É isso que a gente vai desvendar hoje. Então, para a gente entender o problema, primeiro a gente precisa conhecer a estrela da história, a aorta. Pensa nela como se fosse a grande autoestrada do corpo. Ela sai direto do coração, faz aquela curva, desce pelo peito e pelo abdômen e vai distribuindo sangue novinho, cheio de oxigênio, para todo lugar. Mas por que essa super autoestrada poderia enfraquecer? Para entender isso, a gente precisa olhar bem de perto a estrutura dela, a tal da parede aórtica. Olha só que interessante. A parede da aorta tem três camadas. A de dentro, a íntima. A de fora, a adventícia. E a do meio, que é a camada média. E é essa do meio que é a chave de tudo. Ela é super elástica, cheia de fibras que dão para a aorta aquela força para aguentar a pressão do sangue a cada batida do coração. Ok, agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos direto ao problema. Afinal, o que é um aneurisma? Basicamente, um aneurisma é como se fosse uma bolha, uma dilatação. Isso acontece quando a parede da artéria, especificamente aquela camada média que a gente acabou de ver, enfraquece e começa a esticar. E tem uma definição bem clara para isso. É quando o diâmetro da artéria aumenta 50% ou mais do que o normal. E essa bolha pode ter dois formatos. Tem o sacular, que parece uma pequena bolsa pendurada de um lado só da artéria, e tem o fusiforme, que é quando a artéria inteira, toda a circunferência, alarga. A grande maioria dos aneurismas da aorta, aliás, é desse tipo fusiforme. Mas o que causa esse enfraquecimento? Bom, a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura, é uma causa bem comum, mas tem vários outros fatores: pressão alta, idade, genética, e um deles se destaca como o mais perigoso de todos, disparado: o tabagismo. E é agora que a gente chega na parte mais preocupante da história. O aneurisma cresce em total silêncio. E é por isso que ele é tão traiçoeiro e muitas vezes acaba não sendo descoberto a tempo. O ponto crucial é exatamente este. A grande maioria dos aneurismas da aorta não dói, não dá sinal nenhum. Eles são assintomáticos. Vão crescendo devagarinho, mais ou menos uns 10% por ano, e na maioria das vezes só são descobertos por acaso num exame que a pessoa estava fazendo por outro motivo. E aqui a gente vê o perigo aumentando de forma muito clara. A relação é direta. Quanto maior o aneurisma, maior o risco dele romper. Pensa bem, com menos de 4 centímetros, o risco é praticamente zero. Mas quando passa dos 7 centímetros, a chance de uma ruptura naquele aneurisma pode chegar a 50%. É um aumento exponencial. O tamanho aqui realmente faz toda a diferença. E isso nos leva, infelizmente, ao pior cenário de todos. O evento que é o maior pesadelo dos médicos, a ruptura do aneurisma. E essa citação, tirada da literatura médica, diz tudo. Uma ruptura de aneurisma da aorta é uma emergência médica gravíssima. A maioria das pessoas não consegue nem chegar ao hospital. E mesmo para quem consegue chegar a tempo, a chance de sobreviver ainda é de só 50%. É algo realmente dramático. Os sinais de alerta são repentinos e muito fortes. Uma dor absurda, súbita, no abdômen ou nas costas, a pressão que despenca e o coração que dispara. É o corpo entrando em colapso por causa da perda de sangue, o famoso choque hemorrágico. Reconhecer isso rápido pode ser a diferença entre a vida e a morte. Mas, calma, vamos mudar o tom agora. Felizmente, a medicina moderna tem como agir. Vamos ver como é possível consertar um aneurisma e evitar que essa ruptura devastadora aconteça. Existem basicamente duas grandes estratégias. De um lado, a cirurgia aberta, que é o método mais tradicional, mais invasivo, onde a parte doente da aorta é literalmente trocada. E do outro, o reparo endovascular, ou IVR, que é uma técnica bem mais moderna e menos invasiva, que resolve o problema por dentro do vaso. Na cirurgia aberta, o processo é bem direto, mas é uma operação e tanto. O cirurgião abre o abdômen, para o fluxo de sangue na aorta por um tempo, tira aquela parte dilatada e costura um tubo sintético, um enxerto, no lugar. Assim, a artéria volta a ter um caminho seguro para o sangue. Já o EVAR, por outro lado, é uma abordagem completamente diferente.
O acesso é feito por cortes bem pequenos na virilha. Por ali, um enxerto todo dobradinho é levado pela artéria até chegar no aneurisma. Lá dentro, ele se abre como um guarda-chuva e cria um novo túnel para o sangue passar, isolando totalmente aquela bolha da pressão. É uma solução de dentro para fora muito elegante. Bom, chegando na reta final, vamos amarrar as pontas. O que é mais importante de se guardar de toda essa nossa análise? Um dos dados mais práticos e importantes é este aqui: o tamanho que serve de gatilho para a cirurgia. Geralmente, a recomendação de operar vem quando o aneurisma chega a 5,5 centímetros nos homens ou 5 centímetros nas mulheres. Por quê? Porque a partir desse ponto, o risco de romper se torna maior do que o risco da própria cirurgia. Então, vamos resumir. O crucial é lembrar que aneurismas são dilatações perigosas e silenciosas. O risco de romper sobe muito junto com o tamanho. E como eles não dão sintomas, o rastreamento, a busca ativa em grupos de risco é fundamental. E a boa notícia é que o reparo, seja aberto ou endovascular, funciona muito bem para prevenir o pior. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Em condições como essa, que não dão nenhum aviso, a informação, o conhecimento se torna a ferramenta de prevenção mais poderosa que existe. Estar ciente desses riscos silenciosos pode, de fato, mudar o futuro da saúde de muita gente.